aprender programação, né? Empreender, a gente fala, mas aprender programação não é corrida de 100 metros, né? Não é quem chega primeiro. Isso. É maratona. Isso. É quem se mantém todo Isso. dia correndo, Perfeito. aprendendo uma coisinha nova todo dia. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é João Pedro Chimenez. Mike Brito na área. E no podcast de hoje, Diego, nós vamos falar se o método de ensino e de aprendizado tradicional funciona. Eita, nós. Vai E ser agora? um podcast massa. Então a primeira pergunta, já para começar na largada, é como, Diego, que você se tornou tão produtivo? Nossa, beleza. Assim, primeiramente, eu acho que toda pessoa que é produtiva, ela acha que ela não é produtiva. Eu acho que é difícil uma pessoa conseguir dizer, eu sou produtivo, assim, né? Porque sempre a gente tá em busca de mais. Eu até tava conversando isso com o Maicão, né, sobre produtividade ontem. A gente foi até, a hora que eu fui te levar pra casa lá, a gente ficou conversando sobre isso no carro e métodos de ensino e tal, porque é uma parada, assim, que me instiga bastante, assim. Eu sempre quero tentar entender como que eu consigo ensinar mais pessoas e de formas diferentes, isso é bem legal. Mas a produtividade, eu acho que ela vem principalmente de você conseguir deixar também de fazer as coisas e não só fazer as coisas, né? Eu acho que assim, a gente tá ligado humanamente, a gente liga produtividade com o ato de fazer coisas, né? Mas eu acho que a produtividade ela não é isso, né? Eu acho que se a gente for procurar a definição mesmo de produtividade, eu até tinha falado com o Mike isso, né? Que eu li num livro muito bacana, até para quem estiver ouvindo o podcast, que se chama Mais Rápido e Melhor. Que é um livro que ele fala sobre produtividade. E é um livro que eu li, assim, realmente mudou a forma que eu enxerguei produtividade. Indico para todo mundo que quer quer entender sobre isso. Mas a produtividade, né, segundo o que o livro ensina, é as nossas tentativas incansáveis de fazer as coisas gastando menos energia. Isso para mim, é a definição de produtividade. Como a gente consegue realizar mais gastando menos energia. Então, de nada adianta você sair do trabalho meia-noite para terminar aquilo que você precisava fazer, todo o teu to-do, que para ti, na verdade, isso não foi produtivo, porque tu vai estar extremamente cansado, tu não vai conseguir fazer nada o resto do teu dia, tu vai acordar cansado e o outro dia tu vai ter que ficar de novo até meia-noite para conseguir finalizar tudo. Então, para mim, produtividade não é isso. Então, eu comecei a entender produtividade mesmo quando eu deixei de lado um pouco a minha lista de to-do. Eu deixei de lado um pouco aquela minha dopamina de completar os meus to-dos para saber que eu era mais produtivo. Então eu comecei a me desligar um pouco disso e entender que a produtividade ela tá atrelada a muitas outras coisas. Principalmente saber que tem coisas que você precisa fazer e coisas que você não precisa fazer. Então eu já expliquei isso várias vezes, já publiquei no meu Twitter. Cara, a única coisa assim que eu faço, principalmente na segunda-feira, é pegar a lista de coisas que eu sei que eu vamos supor assim, que eu preciso entregar, fazer, né? durante aquela semana, e eu defino o que eu preciso realmente fazer, o que é importante, o que é urgente, o que eu nem preciso fazer, que eu posso delegar para outra pessoa, e o que sei lá, às vezes pode ficar para depois. Então, geralmente eu parto disso. E aí saber, claro, intercalar entre adicionar alguma coisa nova dentro da minha lista, às vezes não aceitar uma nova adição, terminar o que eu tô fazendo antes de começar outra coisa. Então tem vários, vamos dizer assim, hacks, vários métodos que eu utilizo ali no meu dia a dia durante a semana para definir isso aí. Mas assim, eu acho que assim, eu comecei a me tornar realmente mais produtivo quando eu comecei a entender que produtividade não tá em uma lista de to-dos. Eu acho que esse seria o principal ponto. Assim. Show, cara. E trazendo agora um paralelo entre essa produtividade e estudos, né? Porque você é um cara produtivo para construir, por exemplo, um aplicativo de uma maneira violentamente rápida. E, cara, você precisou estudar muito para chegar nesse ponto? Ou como é que foi? Traça esse paralelo aí. Estudo e produtividade. Tá certo. Quando você tem menos conhecimento para realizar alguma tarefa, tu vai gastar mais tempo para fazer aquilo lá. Certo. Mas, vamos dizer assim, gastar mais tempo para realizar uma tarefa não quer dizer que tu foi menos produtivo. Vamos dizer assim, tu poderia ter feito em 1 hora e o resto ficar zoando ou descansando ou adiantando outras tarefas, vamos dizer assim. Mas como eu falei, a produtividade ela não tá em uma lista de to-do. Certo. Se tu desenvolveu algo que, se tu fosse muito bom, tu teria desenvolvido em 1 hora, mas tu desenvolveu em 4, quer dizer que pelo menos durante essas 4 horas tu aprendeu muito. Show. Ou seja, de novo, quando tu pegar uma outra tarefa parecida, tu vai resolver de forma muito mais rápida, muito mais produtiva, vamos dizer assim. Mas, assim, principalmente para essa parte
de pegar uma tarefa e desenvolvimento de aplicativo, essas coisas assim, geralmente a gente se sente menos produtivo quando a gente se depara com erros, essas coisas assim. Isso acaba deixando a gente com aquele pensamento que a gente é menos produtivo. Mas, na verdade, isso é papel, isso faz normal, parte né? do processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento, por si só, ele inclui lidar com erros. Então, não é porque tu gasta 1 hora, meia hora a mais em cima de uma resolução de um problema que tu está sendo menos produtivo. Então, assim, eu acho que o ponto principal é definir qual que é a tua tarefa do dia. E saber se adaptar a problemas e a lidar com isso. Então, porque assim, eu já fiz isso muitas vezes, eu posso pensar na minha semana toda. Cara, segunda eu vou fazer isso. Né? Quem nunca fez? Pegou um bloco de notas e falou, tal hora eu vou começar isso, tal hora eu vou terminar, vou começar um estudo aqui essa hora, isso aqui eu vou desenvolver de manhã, isso aqui à tarde, eu vou gravar um vídeo de manhã, vou gravar um podcast à tarde. E aí chega, não dá nada certo. Isso acontece comigo direto. Eu boto, por exemplo, que de manhã eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Aí vem o pessoal aqui por exemplo, que a gente tava trocando os vidros aqui, vem trocar o vidro de manhã, sem avisar. Aí acabou. Meu calendário acabou. Começou a semana errada. E aí eu vou pensar, não, eu fui improdutivo. Não, aquilo ali não foi obrigatoriamente um problema meu. Então eu preciso me adaptar com as circunstâncias que acontecem, que vão prejudicar ali os meus afazeres. Então, se eu tinha outro item na lista que não era gravar um vídeo, porque o vídeo eu não conseguia gravar, quer desenvolver uma outra coisa, então eu parto para isso e vou desenvolver e deixo aquilo de lado e depois eu retomo. Então, assim, eu acho que essa questão, principalmente que tu perguntou, que eu fugi um pouco, mas a questão de estudo e produtividade é saber que o estudo faz parte também da produtividade. Certo. Então, é um processo, né? Não tem como tu começar desenvolvendo algo na mesma velocidade que uma outra pessoa que está 3 anos com aquilo ali trabalhando. Mas Perfeito. isso não quer dizer que você é menos produtivo. Você está investindo o seu tempo em uma coisa diferente também. E às vezes a gente é meio imediatista, né? Exatamente. A gente olha o cara e fala, meu... Não, por que desenvolvedor não sou principalmente, né? Desenvolvedor, exatamente. O João Pedro é assim também. Eu sou assim. Eu sou Mas assim eu também. era assim também. Então, assim, a gente pensa, cara, nossa, tu vê uns GitHub de uns caras assim, e o pessoal fala isso pra mim como instrutor do Bootcamp também. Pô, Diego, quando é que eu vou tá igual a ti? Né? Quando é que eu vou estar desenvolvendo igual tu desenvolve? E não é um processo, não existe mágica, né? É processo. O que eu posso passar é a metodologia de ensino que a gente coloca dentro do Bootcamp, né? E o que ele pode fazer é criar um cronograma de estudos, mas como eu disse, né? É um cronograma de estudos e lá dentro ele vai estudar. Vai ter gente que vai conseguir resolver um desafio em 3 horas, vai ter gente que vai resolver um desafio em meia hora, mas não quer dizer que um é mais produtivo que o outro, né? Não quer dizer que um vai ter mais sucesso que o outro. Tá querendo dizer basicamente que você gastou mais tempo estudando. Então você tem... isso faz parte da produtividade, né? Faz parte do seu processo Perfeito. de aprendizado. Perfeito. E a galera, quando tá começando, eu lembro por mim, porque quando eu comecei com o React, cara, dava muito erro. Na verdade, os erros eram consequência de eu não saber a tecnologia, não dominar. E, cara, eu demorava muito tempo, então eu me sentia muito pouco produtivo. Porque, às vezes, para fazer uma pequena tela lá, desenhar e fazer ali, usar o estado, usava as classes lá, cara, eu levava muito tempo. E hoje em dia, como eu tô trabalhando mais com a tecnologia, com essas tecnologias da Stack, né? Então, eu já vejo que eu já tenho um pouco mais de produtividade. Então, se eu me deparo com um erro, isso é natural, mas isso é um processo. Então, às vezes, é importante não querer vincular muito a produtividade, porque às vezes cada um vai ter esse processo de aprendizado também, né? De ter um tempo. Tempo não define produtividade. Perfeito. O tempo que você demora para finalizar uma tarefa não define produtividade. Ah, Diego, mas o meu chefe não entende isso. Então, beleza, é um problema cultural da tua empresa e não é um problema seu, obrigatoriamente. Ah, eu gasto mais tempo porque eu precisava estudar isso. Beleza, é totalmente parte do processo. Então, a gente tem que entender isso, né? Não adianta eu falar, por exemplo, sei lá, como eu falei antes, 2 pessoas, uma que programa em React 4 anos, uma que programa em React 6 meses, e querer que as duas produzam o mesmo tipo de código, né, durante o mesmo período. É impossível isso, não existe, né? Só que a pessoa que está gastando um pouco de tempo a mais, ela está estudando. Esse estudo vai valer muito lá para frente na produtividade, porque ele vai passar por problemas, e depois que passa desses problemas, ele vai entender como resolvê-los, e depois não vai mais sofrer com isso. Então, essa produtividade e estudo, a gente tem que entender que estudar faz parte da produtividade. Tem pergunta, João? Eu queria fazer uma. Posso? Então, pode fazer. Eu acho que você teria. Mas, cara, o que eu vejo é o seguinte: a gente tá falando de produtividade, tá falando de estudo. Cara, aí me vem uma dúvida assim. Você falou bastante de coisa prática. O cara tá praticando. Mas vem cá, e se o cara falar assim, não, eu quero me encher de teoria?
eu vou ter, assim, melhores resultados se eu me encher de teoria. Beleza. Assim, na minha visão, isso eu defendo de cabo a rabo. E, assim, é uma coisa que não é aquela opinião que eu tenho que eu escondo. É uma opinião que eu tenho que eu exponho mesmo nas redes sociais, em tudo que eu falo. É que a teoria, ela é criada a partir da prática. Não existe prática criada através da teoria. Então, se você for ler um livro de JavaScript e for praticar aquilo, esquece, tu não vai fazer nada. Agora, se tu aprender JavaScript codando e depois tu for ler o livro, tu vai reforçar aquilo que tu aprendeu. Com certeza. Então, é um processo diferenciado. Para mim, primeiro vem a prática e depois vem a teoria. Não existe o contrário, né? Então, assim, é diferente de algo, por exemplo, sei lá, tu tem que estudar medicina. Tu não pode começar já praticando. Pô, né? Vou cortar o cara e Perigoso, depois eu né, vejo se é assim mesmo. Mas assim, a nossa área de estudo permite a gente praticar e criar o projeto que a gente quiser, colocar no nosso GitHub e depois sair estudando por que aquilo funcionou. Então isso tem muito do pessoal que começa a estudar tecnologia e eu falo, calma, que a pessoa começa ali, ela, meu Deus, mas o que está acontecendo por trás? Por que disso? Por que ele criou um arquivo com esse nome? Por que essa estrutura? Mas assim, por quê? Não, primeiro tu desenvolve, cria algo prático, tu vai ver que aquilo funciona e depois tu entende o porquê. Depois tu vê, por que a gente está utilizando 5 métodos dentro de um controller? Por que a gente chama de controller? Por que a gente utiliza MVC? O que é isso? Então, assim... Como esses padrões surgiram, né? Exatamente. Então, assim, tu não precisa entender isso pro mercado, tu precisa saber, né? Depois tu quer massagear teu ego aí de eu sei o porquê que eu tô utilizando isso, aí tu corre atrás do conceito, de uma teoria, e não precisa ser só livro, também livro é muito legal, mas assim, hoje a gente tem um conteúdo imenso na internet, né? Tem e-book, tem... dá pra gente pegar post em blog, tudo isso, dá pra tirar muito conteúdo, né? E o que eu percebo então é que não é que uma coisa exclui a outra, né? E nem uma coisa mais importante que a outra, mas é um caminho. Prática, teoria. Não o contrário, teoria, prática, que daí eu acho que o João vai perguntar um pouco sobre o método tradicional, né? Teoria, prática, vamos ver lá. Então, uma dúvida que a galera sempre pergunta, até pra mim já pediram, mas, Diego, assim, quando tu tava começando a tua carreira, tu focava mais na teoria, tu chegou a cometer esses erros, de focar muito em teoria, de querer, sei lá, pegar um livro lá, Design Patterns, nada contra Design Patterns, adoro, mas e debulhar ele antes de fazer algo na prática? Como que era isso no início da tua carreira? Então, eu sou a pessoa, e o Robson, assim, no começo a gente ficava brincando muito isso, eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu odeio ler, assim, eu gosto só de ver as coisas funcionando. Então, eu sou uma pessoa extremamente prática. Né? Eu não e o Robson até me chamava de programador 10x, que é o cara que resolve assim 10 vezes mais rápido que um programador tradicional, mas ele não tá nem aí pra teoria, o que tá acontecendo, só sai desenvolvendo, né? Às vezes joga metade do código fora porque não parou pra pensar antes, mas tá ali louco pra desenvolver. Então eu sempre fui o desenvolvedor que gostava de ver as coisas prontas, funcionando. Então, eu li pouquíssimos livros de programação. Eu lia mais na faculdade, assim, pegava um livro na biblioteca e tirava para ler, assim, tipo, no meio da aula, porque não tinha Wi-Fi lá no começo. Então, tirava para ler internet, os livros, tirava para, às vezes, no ônibus, assim, ia lendo algum e-book, alguma coisa assim. Mas, assim, quando eu podia, eu tava praticando. Pra mim, foi assim, se pudesse falar qual foi o diferencial, Diego, pra tu conseguir dominar as ferramentas tão rápido, é praticar. É se pôr em situações que tu não tá acostumado. É se desafiar. Então, o que eu fazia? Tentar evitar um pouco a família nesses casos, mas eu tentava fazer tipo uns freelas, assim, prometer projetos e criar projetos para pessoas, vamos dizer assim, aleatórias. Legal. Então, eu tinha que me desafiar muito, né? Eu falava, não, isso eu faço. Eu sabia fazer nada. A segunda empresa que eu entrei para fazer aplicativo mobile lá, maluco, eu nunca tinha feito um aplicativo mobile na minha vida. E aí, depois que eu fui descobrir o Ionic, né? Eu nem sabia que existia Ionic, eu só trabalhava com web, eu ia ter que aprender, sei lá, Objective-C, Java para fazer o aplicativo mobile. Aí, graças a Deus, eu encontrei o Ionic, consegui fazer o aplicativo. Mas então, eu me desafiava, eu ia, cara. Jogava, que nem a gente fala, jogava o chapéu do outro lado, né? Eu jogava o chapéu longe e ia buscar. Depois, o que via no meio do caminho, eu tentava me virar. Mas assim, isso funcionou pra mim muito, né? Eu não recomendo, por exemplo, jogar o chapéu
pro outro lado, quem só tem uma alternativa, porque é muito arriscado, né? Assim, eu tinha condições de, por exemplo, se não desse certo, eu poderia ficar um tempo ainda assim. Mas assim, eu acho que quem tem menos condições ainda, como gera o medo, né? O medo, onde está o medo é que estão as melhores oportunidades. Isso eu sempre acho bem interessante de se dizer. Então, assim, era isso que eu fazia. Eu jogava o chapéu e prática. Eu chegava em casa, praticava mais, me desafiava, aprendi 30 linguagens diferentes, o que eu também não recomendo, porque eu gastei muito tempo fazendo isso, não lembro de mais nada agora, não utilizo pra nada. Então, assim, já falo sempre, né? Aprendi Ruby, aprendi Python. Cara, sério, se listar todas as linguagens que eu aprendi, que eu parei pra estudar, sério, dá mais de 20, assim. Que massa. Então... E nada útil, assim. Se eu tivesse gastado um bom tempo mais focando em JavaScript, provavelmente eu teria alcançado as coisas bem mais rápido, assim. Mas então, por isso que a gente defende muito aqui na Rocket essa questão do foco, né? Virou mestre do Hello World em várias linguagens. Eu virei o mestre do Hello World em várias linguagens. Se me pedisse pra fazer um CRUD sem relacionamento, em todas as linguagens eu sabia em tudo. Django, Rails, eu usava. Bem comum, cara. Tudo, juro, cara. Assim, É massa. Cara, você mencionou aí faculdade. Aí que a gente começa, cara, o botão polêmica. Pá. Cara, você aprendeu a estudar, a, sei lá, se tornar melhor na faculdade? Foi ela é a resposta para as coisas? Não, na verdade não. Assim, eu acho que tem opiniões divididas dentro desse assunto faculdade. Eu fui alguém que entrei, tomei minhas próprias conclusões e vou falar baseado no que foi a minha opinião. Pode ser que talvez na faculdade que você faz seja diferente, pode ser que onde você esteja seja diferente. Mas a minha opinião foi, eu entrei na faculdade sabendo um pouco já de programação. Então eu estava trabalhando ali já há um tempo em programação, né? Eu entrei, vamos dizer, em 2012 na faculdade e eu comecei a estagiar com programação em 2011, metade de 2011. Então eu sabia ali aquele básico de PHP e tal. Aí quando eu entrei na faculdade, para mim as primeiras matérias elas foram extremamente simples, fáceis de executar, né? Passava tudo bem tranquilamente, assim. Só uma introdução mesmo, né? Aí me ferrava um pouco em cálculo, essas coisas assim, Padrão, né? Normal, né? Pegava o exame e tal, mas assim, a faculdade em si, para mim, se for destacar hoje, que nem eu te falei ontem, um ponto que eu lembro da faculdade, que eu tô aplicando hoje no meu dia a dia, não lembro. Assim, sinceramente, não lembro, né? Como também não lembro de muita coisa que eu aprendi no ensino médio. Mas, então eu acho que a faculdade, hoje, ela não tem o papel de preparar alguém para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é o principal ponto que a gente tem que destacar. Muita gente acha que vai entrar na faculdade e vai sair de lá, vamos dizer, com um emprego garantido. Impossível, assim. Vamos dizer que é bem difícil, a não ser que tu siga a vida acadêmica, assim. Mas eu acho que a faculdade, ela tem mais um papel para dar visão para alguém, sei lá, que a pessoa está muito perdida ou quer entrar numa área e tal. Eu acho que talvez esse seria mais o objetivo da faculdade hoje. Mas, assim, em questão dela me ensinar a como aprender alguma coisa, não. Eu acho que o que mais ensina um programador é o campo de batalha. Então, assim, existe aquela famosa frase que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, assim, tu pode desenvolver a aplicação na tua máquina, ela rodar perfeitamente, tá tudo funcionando. Aí tu vai trabalhar com aquilo lá, quando der um erro lá no meio, ou seja, lá é o campo de batalha, tu vai começar a apelar. Tu vai ter que começar a correr atrás das coisas, vai ter que resolver, vai estar todo mundo em cima de ti, se aquilo não funcionar. A pressão bate, né, cara? A pressão bate. Então, pra mim, o campo de batalha é o que mais ensina. Então, eu sempre tento instigar, assim, tentar falar para as pessoas, cara, entra o quanto antes possível no mercado. Nem que seja para estagiar, nem que seja numa vaga assim. Claro, tenta pegar ali o máximo perto das tecnologias que tu tem vontade e tal, mas, cara, tenta o quanto antes entrar no mercado. Se tu não conseguir entrar no mercado, tenta o quanto antes tu pegar alguns projetos paralelos, assim, tentar copiar outras aplicações ou projetos, assim, de pessoas não tão próximas para desenvolver, porque isso vai te dar o expertise que tu precisa, né? Ficar desenvolvendo as aplicações, só aquelas que tu vê ali, hoje eu tive ideia de desenvolver uma lista de to-dos. Aí tu, cara, assim, vai te ajudar, assim, e tal, na sintaxe, mas não vai te ajudar como experiência de desenvolvedor. Não é um problema, né, da vida real, é um problema que tu vai enfrentar no dia a dia, trabalhando. Exatamente. Então, assim, tenta
Pô, não tenho ideia, Diego, não tenho ideia do que desenvolver. Copia. Por que tu não pega a plataforma da Rocket City e tenta copiar? Por que não pega o aplicativo que a gente desenvolveu lá pro Rocket City Experience e tenta copiar? Por que não pega, sei lá, o Airbnb, tenta copiar? O Tinder, tenta copiar? Então, assim, pra mim, essa é a melhor forma de aprender pra quem não tá no mercado. O pessoal fala, pô, o mercado cobra experiência. Cara, o programador é um dos únicos que consegue ter experiência sem estar no mercado, cara. É impressionante, né, cara? É só tu copiar as coisas que estão prontas. Daí quando ele te perguntar, tem experiência? Tenho, tá aqui, ó. Desenvolvi isso aqui. Quando é que tu desenvolveu? Não, foi um freela. Cara, tu tem experiência, é isso que o mercado quer. Geralmente o recrutador que tá te contratando para uma vaga de programação, ele nem é programador. Então a experiência que ele tá te pedindo ali é porque é padrão de perguntar em toda vaga esse negócio de experiência. E aí se tu falar para ele, não tem experiência, tenho zero experiência, eu tô só estudando, beleza, ele vai entender, não, ele não funciona. Mas cara, tu é programador, é uma das únicas profissões que tu pode ter experiência mesmo antes de entrar no mercado. Eu acho isso incrível, eu acho que o pessoal às vezes acha que não, eles vão olhar pra minha referência de empregos antigos e tal. Não, o pessoal nem utiliza mais currículo hoje, cara, nem mais experiência e tal de questão de currículo. Então, assim, eu acho que, pô, estendi a pergunta pra caramba, mas eu acho que tem várias formas hoje, por exemplo, de tu aplicar para uma empresa, de entrar numa empresa o quanto antes, de, às vezes até fora da empresa, de conseguir experiência para aprender uma linguagem, aprender uma tecnologia, de desenvolver aplicações, mas eu não acho que a faculdade hoje, para quem, por exemplo, está buscando entrar no mercado, vai ser uma alternativa legal. Tipo, eu quero entrar no mercado, quero trabalhar com programação, vou fazer só a faculdade. Não vai te entregar nada. Não vai te entregar. Durante esse período da faculdade, o período que eu estava aprendendo ali, tu costumava fazer muitos cursos online? Como é que era essa tua relação, assim? Eu fui uma pessoa que quando eu comecei eu fazia muito curso online, mas assim, a Rocket City ela surgiu por um motivo. E ela surgiu também de uma dor minha, né? Uma dor que a gente tinha. Então, em qual tecnologia eu focava? Então, sim, eu fazia muito curso online que me levava para todo tipo de tecnologia. E curso online que falava isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor. Eu ia para 1000 cursos online diferentes e eu nunca chegava a focar em alguma coisa específica e estudar aquilo. Aí chegou um momento, ali mais ou menos 2015, mais ou menos, que eu falei, não, chega, eu vou focar. E aí eu peguei o React dali pra frente, eu destrocei o React, comecei com o Node também um pouquinho antes, destrocei o Node e desde então eu foquei só nessas tecnologias. E foi o período da minha vida assim que eu mais mudei, foi de um Diego assim que era o programador pleno meia boca, pro Diego que, cara, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, porque eu dominei uma tecnologia. Ah, Diego, mas então tu tá falando que precisa ser essas tecnologias. Cara, não precisa... Tanto faz a tecnologia. Pega uma tecnologia que tenha mercado, que tenha demanda daquilo lá, que tu sabe que tu vai ter que entrar no mercado, porque tu vai ter que entrar no mercado, a não ser que tu... não, vou empreender com as tecnologias. Beleza, então estuda o que tu quiser, tanto faz. Mas, quero entrar no mercado. Beleza, tu precisa aprender uma tecnologia a fundo. O mercado não vai querer alguém que sabe fazer um Hello World, que sabe fazer um CRUD simples. Então não adianta, sabe? Diego, mas eu não consigo. Pô, eu já falei, tem várias opções de como tu pode estudar, se desafiar antes de ir para uma entrevista. E assim, entrevista não deixa também de ser um processo de estudo. Tu vai falhar na primeira, vai falhar na segunda, vai falhar na terceira, vai falhar na quarta, e uma hora tu vai tu vai entender o que o entrevistador tá esperando de ti e tal, mas é tudo um processo, tudo processo. O pessoal acha que entrevista tu tem que ir lá totalmente preparado, nunca vai acontecer, né? Tu nunca vai estar preparado. E quando tu tirou assim pra, que a gente falou ali, debulhar, acho que é debulhar a palavra, né? Debulhar, destroçar, eu falei. Destroçar React, Node e depois, posteriormente, React Native, não sei bem qual foi a ordem. Como é que era essa tua metodologia de aprendizado? Então, como que tu focava? Tu ia extremamente prático, eu sei que te conheço. Foi prático, porque assim, na época, já te cortando, porque na época, o que aconteceu? Eu tava trabalhando numa empresa de e-commerce, né? Isso eu conto lá na minha história. E aí eu voltei a conversar com o Robson, né? Com o Robson eu tinha trabalhado com ele em 2011. Aí eu voltei a conversar com o Robson e aí a gente foi trocando uma ideia, pô, a gente tem que fazer alguma coisa juntos, a gente tem que criar alguma coisa juntos e tal. A gente sempre tinha essa vontade de empreender. Até que um dia a gente conversou, fez um almoço e falou, pô, vamos criar um aplicativo. Na época a gente queria criar um aplicativo de agendamento de serviços e no começo a gente ia começar a comercializar ele para área de saúde.
né? Então, agendamento de serviço para dentista, na época a gente ia fazer, médico e tal. Na época a gente não sabia muito bem essa questão de... hoje que a gente utiliza de métodos de empreender e tal, mas na época era isso que a gente queria fazer, um aplicativo. Todo né? mundo tem ideia de criar um aplicativo e ficar milionário, Sim, né, cara? mas não é bem assim, né? Dá pra fazer um dia um podcast dessa parte sobre mais voltada a empreender e tal. Mas, assim, então, naquela época, a gente definiu o escopo do aplicativo. O Robson fez API, né? Porque ele criou a API, o Robson programava em Ruby, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer o front, o web e o mobile. E aí eu comecei. Eu não sabia nada de React na época. Então eu falei, cara, eu vou pegar React, porque tinha o React Native. Eu já tinha trabalhado com a Ionic, não tinha me dado bem, assim, a questão de performance, tá? Era bem chato. E aí eu falei, cara, eu vou pegar isso com React Native. E aí eu aprendi React e React Native desenvolvendo essa aplicação. Então, Legal. era um desafio. Meio que eu e ele juntos determinavam o que a aplicação precisava ter. Como eu ia resolver aquilo lá depois, eu não sabia, então eu tinha que correr atrás. Então, eu acho que é a melhor forma de aprender. Tu define o desafio e corre atrás de resolver. Isso aqui vai ficar muito complicado, vou tirar. Não, se desafia, bota, tenta correr atrás. Não vai ficar do melhor jeito, beleza, mas pelo menos tu correu atrás. Vai dar erro lá na frente, tu vai ver que não é possível, beleza, mas pelo menos tu correu atrás. Então, assim, desistir de fazer uma coisa porque é complexo demais... não pode estar nos teus planos, né? Então, assim, eu aprendi as tecnologias React, React Native e Node também depois, porque eu precisava desenvolver um software com elas, precisava desenvolver uma aplicação com elas. Então, para mim, é a melhor forma de aprender alguma coisa se desafiando, né? Na época eu não peguei curso de React Native, na época não existia, né? Curso de React pouco, né? existia, assim, a questão, tipo, mas muito básico, né? O que tinha também era gringo, né? Tinha pouco conteúdo em português. E aí eu falei, cara, eu preciso dominar esse negócio. Abri a documentação no monitor e tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro até dar certo. Então foi basicamente isso o meu processo de desenvolvimento, né? Fiquei uns 2 anos nesse processo até a gente fundar a Rocket City. Então fiquei ali um ano e pouco, 1 ano e meio, vamos dizer assim, desenvolvendo, até eu conseguir falar, não, eu tô bom nessas tecnologias. Cara, e agora eu fiquei curioso, fugindo um pouco do tema, mas esse aplicativo chegou aí pro mercado ou nunca saiu do Não, papel? nunca saiu. E é normal, né? Eu acho que atira a primeira pedra o programador que nunca criou uma aplicação achando que ia lançar pro mercado e desistiu na metade do desenvolvimento, né? Então, assim, eu cheguei a terminar um MVP da aplicação, né? Eu desenvolvi uma versão inicial. Cara, eu acho que eu tenho o código dela até hoje. Opa, Tem no ver, GitHub. cara. Quem estiver ouvindo o podcast é github.com. Vê se tá aí, ô João Pedro. github.com/DESQER. Desker. É um aplicativo. Não, tira do Diego 3G. Só Desker. É uma organização. Já louco, Era não, uma já tava organização. preparado. Aí, ó. Tá ali, Ô, ó. louco, tem React até um site Mobile aqui. ali, ó. Quem quer ver? Meu aplicativo, ó. Updated, última atualização, maio 18 de 2017. Então, esse aplicativo aí foi um dos primeiros que eu desenvolvi. Tá lá pra provar que eu não tô mentindo. Um dos primeiros aplicativos que eu desenvolvi com React Native. E daí depois eu fiz a versão web também. A API, eu acho que o Robson tinha feito em Elixir na época e tal. Mas foi quando eu comecei a aprender React Native. Então, eu falei, cara, eu preciso ter um desafio. A gente criou o desafio e aí eu aprendi basicamente em cima disso. Foi em Então, cima. Cara, e assim, ó, até aqui só dando aquela pincelada no que a gente falou, aquela timeline. A gente falou de produtividade, legal. A gente falou da prática, bastante prática. E assim, lógico, enquanto você está praticando, você não precisa pensar que você não está sendo produtivo, porque você está aprendendo, né? Só que você está aprendendo numa via diferente. Você não está indo só para a teoria, né, para depois colocar, você já está indo na prática, né? A gente falou um pouquinho sobre a faculdade ela vai servir mais pra gente assim como um guia, ok? Legal. A gente também não precisa se encher de cursos e de muitas coisas e tá tudo bem. Legal. A gente falou de ideias para programar, né? Você falou, poxa, vai lá, joga no papel, vai fazendo as coisas, vai pegando copia, clona, faz. Legal, até aí a gente entendeu legal. Cara, e percebi também que para você aprender do jeito que você aprendeu, para você chegar onde você chegou, essa prática mesmo e fazer projetos. Cara, agora, como que você poderia ensinar uma pessoa? Então, a pessoa estava perdida até agora, ela já está tendo um caminho, mas se essa pessoa ela sente que ela não consegue aprender, guardar aquele conteúdo. Você lembra que hoje, no almoço, a gente estava conversando sobre uma pirâmide do aprendizado. Fala um pouco pro pessoal como é que ela vai ser melhor ainda, além de tudo isso que você já falou. Legal. Eu acho que isso saiu de um livro, eu não lembro qual exatamente, mas para mim existem 4 formas principais de aprendizado. Claro que existem várias outras, mas eu poderia incluir mais umas aqui. Mas assim, a primeira forma de tu aprender alguma coisa para mim é lendo.
né? Tu lê sobre aquilo. Tu abre um post, tu lê. Desde que seja um post técnico, tu lê código, tu lê, né? Tu vai gravando aquilo que tu lê. Para mim, a segunda outra forma, escrever. Né? Então, eu posso escrever alguma coisa. Posso pegar um código, posso escrever um código, posso escrever um post, posso escrever sobre aquilo que eu... Fazer um resumão e tal. Né? Na escola, fazia muito isso, na faculdade. Quem nunca fez, né, cara? Né? A terceira forma daí, se eu não me engano, era... eu acho que eu pulei uma. Era assistir. Tudo bem. Era ler, assistir, né? Assistir visual. Sim. Então, tu tende a gravar mais visualmente e menos escrita, né? Perfeito. Daí depois, então, via o escrever. Né? Escrever aquilo, botar em prática. E depois o último, ensinar. Então, muita gente acha, Diego, eu não tenho capacidade de ensinar. Eu sou muito jovem ainda na tecnologia, muito burro ainda. Cara, não existe isso. Vou contar um segredo, vamos dizer assim, né? O segredo mais... A primeira turma que a gente abriu de React Native, quando a Rocket City surgiu, lá em... Mais ou menos a primeira turma, ela foi em novembro de 2017. Quando eu abri a primeira turma, que foi a que o Igor e o Cláudio fizeram, que hoje eles trabalham na Rocket City... Quando a turma começou, eu tinha gravado só os 2 primeiros módulos do curso. E eram 8 semanas. 8 semanas no começo. E a parte do final, de testes, de deploy... Nossa. Eu sabia nada. Eu não sabia nada. Você não sabia, não é nem... Não, eu não sabia porque eu não cheguei a botar aquele aplicativo ali do Desker no ar. Então ele não passou por essa parte de deploy e tal. E aí eu falei, cara, eu vou jogar o chapéu novamente longe, cara. Saiu correndo, Sensacional. cara. Saí correndo. Então, assim, foi a primeira turma de React Native. Eu botei um monte de assunto que eu não sabia. E fui correndo atrás de estudar isso aí. Então, eu aprendia alguma coisa, eu lia sobre aquilo, estudava alguma coisa e já ensinava. Eu mal aprendia, eu já ensinava. No momento que eu ensinava pro computador, né, eu ensinava, aquilo ia me clareando a mente. No momento que eu ia ensinando, eu lembro que acontecia assim, ó. Sabe aquele... Caraca, entendi isso aqui, né, cara? E isso, cara, acontece até hoje. Eu até fiz um tweet hoje falando sobre isso. Que quando eu vou explicar para um aluno como uma coisa funciona, ele vem, Diego, eu tô com uma dúvida nisso aqui. Se o SQL funciona assim, ele não deveria estar fazendo um tal relacionamento. Aí eu vou, beleza, eu preciso explicar para ele como funciona. Então eu começo a explicar e tal, daí eu vou, meu caramba, realmente, né? Olha só, ele funciona assim por trás. Isso vai me... Isso, nossa, eu defendo com todo... O momento que eu mais cresci na minha vida foi quando eu comecei a ensinar, na carreira, assim, de desenvolvedor. O que eu conheço hoje, relacionado com o que eu conhecia antes da Rocket City, sério, não dá, assim, ó, 10% do que 10% que eu conhecia naquela época do Diego de hoje. Porque, assim, mudou totalmente. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a gravar as coisas na minha cabeça de uma forma, assim, e entrar no assunto tão a fundo, assim, que eu consigo hoje, assim, tranquilamente discutir sobre qualquer assunto relacionado com essas tecnologias, porque tantos alunos meus já passaram por tantos problemas e eu já tive que fazer vídeo de tanta coisa, assim, que eu já passei por tanta coisa que pra mim, assim, tá tudo Mais na natural, cabeça. né? Mas tá tudo na cabeça. Se eu tivesse, por exemplo, só estudado sobre aquilo, provavelmente em 2-3 meses teria saído da cabeça, eu não estaria mais lembrando. Perfeito. Como, por exemplo, hoje eu não lembro mais sobre os códigos que eu fazia em PHP, por exemplo, né? Que é de 3 anos atrás. Mas porque eu não ensinava pra ninguém sobre aquilo, então hoje, se eu pegar um código ali, eu acho que eu não lembro mais de nada, praticamente. Engraçado que quando eu entrei na Rocket era para ser instrutor, né? Acabou até que depois mudou os planos do meu rumo aqui dentro. Mas eu gravei alguns vídeos lá dentro, configurando algumas coisas, fazendo algumas coisas. Esses vídeos ainda nunca foram pro ar, acho que nem vou ver. Tadinho. Eu já vi. Vou publicar, Mas hoje. o legal é que eu aprendi algumas coisas, tipo, eu gravei um vídeo uma vez que acho que era configurando root import no React.js. Cara, eu gravei aquele processo porque eu acho que eu gravei aqueles vídeos umas 3 vezes. Se até tu que fizer hoje isso, tu lembra como fazer. Não, eu lembro Exato. certinho, cara. Eu posso configurar aqui, ao vivaço, cara. Massa Talvez isso, tenha né? algum erro, cara. Mas é impressionante como tu lembra todo o processo, tu lembra das etapas, então às vezes tu vê algum problema, alguém com erro na comunidade lá, pô, cara, aqui deu erro aqui no import, tá dando que esse import não era conhecido. E aí tu já lembra do processo, lembra da aula, e isso é muito verdade. Então ensinar, cara, é muito massa. Perfeito. E só até pra complementar, quando eu procurei o Diego pra trocar uma ideia com ele, eu falei pra ele, cara, 2 coisas. Eu quero ensinar. Primeiro, porque eu aprendo
Segundo, porque eu quero ajudar pessoas. Cara, melhor coisa do mundo. Aí o Diego me colocou aqui dentro e aí, então eu me sinto um melhor programador todas as vezes que eu termino um vídeo. Ou seja, funciona, galera. Nesse podcast, talvez... Cara, é a dica que eu dou pra todo mundo, assim. Quem tá aprendendo alguma coisa e quer fixar aquilo na cabeça, vai ensinar. Cria um post no Medium que tu explica tudo que tu ensina, que tu aprende, se tu ainda tem muita vergonha de ir pro YouTube. Ou se não, cria vídeo e não publica no YouTube. Cria vídeo. Explicando alguma coisa para uma consulta posterior tua. Mas cria vídeo ensinando. Excelente. Uma coisa que eu tenho, assim, uma prática minha, assim, isso não sei se eu recomendo para alguém, mas eu tenho um caguete, assim, uma coisa que eu repito muito, que não importa o que eu tô fazendo, eu fico cochichando. Sim, como se eu estivesse explicando aquilo, né? E às vezes eu faço até em inglês, sei lá, eu tenho umas coisas loucas assim na cabeça, mas assim, parece que toda hora que eu tô aprendendo alguma coisa, eu tô tentando explicar para alguém aquilo que eu tô aprendendo. Isso parece que entra mais na minha cabeça. Então eu tô falando, ó, aqui ó, tu pega isso, tu faz isso, agora tu faz isso aqui, ó, e assim que tu bota isso aqui, funciona. Então eu vou explicando isso, me dá uma sensação a mais, assim, também de aprendizado. Cara, então, cara, eu acho que são várias técnicas, várias coisas, vários processos. Pra uma coisa vai funcionar, pra outra não vai funcionar. Mas, assim, essa tática de ensinar, pra mim, é algo, assim... que é quase global, assim. 100%. Porque se você parar pra pensar, a escola tenta fazer isso com a gente quando faz a prova. A prova nada mais, nada menos do que você tentar explicar uma coisa que você acha que sabe. E aí quando você vai responder e você vê que você não sabe, você fala, puxa vida, se eu tivesse pelo menos respondido isso antes pra mim mesmo ou pra alguém, eu ia saber responder isso agora. Com certeza. É isso. Saiba que nesse podcast, galera, a gente não tá falando pra você parar de fazer a faculdade, mas eu acho que o processo aqui tá muito mais interessante do que a faculdade, desculpa. É o que eu acho. Mas sem farpa, Mike. sem farpa. Não vou dizer no que eu acredito, mas beleza. Não é farpa se for true. Cara, então, tem uma parada dentro da programação que eu passei por isso, acho que todo programador passa, cara, muito de programador isso, que é passar sobre a síndrome do impostor, cara. Quando começou a aprender ali, depois agora, hoje em dia, tu não tem aqueles momentos que tu fala, cara, será que eu sei mesmo? Será que realmente domina essa tecnologia? Porque aí eu passo por isso às vezes, cara. Eu acho que assim, a questão da síndrome do impostor não é algo que eu acho que é exclusivo da programação, porque eu vejo todas as pessoas ao meu redor têm. Eu acho que é mais algo da nossa geração, assim, do momento que a gente vive, da quantidade de informação que existe disponível. Sim. E a gente não consegue simplesmente consumir tudo, e é normal, a gente tem que entender que é impossível tu consumir toda a informação. Então, eu acho que assim, para lidar com a síndrome do impostor, assim, eu não sou nenhum psicólogo, não fiz estudo nenhum em cima disso, mas eu acho que existem duas coisas principais. A primeira é ter foco. Então, estudar com muito foco um leque de tecnologias, uma stack, e cara, seja bom naquilo. E o segundo é entender e aceitar que tu não vai ser bom em tudo, tu não vai conhecer todas as tecnologias. Isso eu converso muito com o pessoal do Bootcamp, dos alunos, porque acontece muito isso, né? E o pessoal acha, não, Diego, porque tu sabe tudo. Não é que eu sei tudo. Quando às vezes eu faço um vídeo, quer dizer que eu tirei um tempo para estudar, usei aquilo lá e gravei. Se eu pegar, às vezes, não é que eu domino extremamente aquele ponto ali que eu falei. Não, pô, às vezes eu utilizei aquilo e tô passando para vocês. Então eu utilizei aqui, vi como é que funciona e tô repassando. Teve a experiência e passou a experiência. Exatamente. Então, assim, isso acontece muito. Até teve que eu cito bastante, aquele post do Dan Abramov, que ele postou no blog dele, que se chama Overreacted, que é um post que ele coloca, que se eu não me engano o nome do post é Things I Don't Know, que é coisas que eu não sei. E lá ele coloca um monte de coisa, tipo programação funcional, Docker, container, tudo assim, ó, um monte de coisa, Node. Então, o Dan Abramov, que é um dos maiores referências, vamos dizer assim, em JavaScript hoje em dia, ele colocou uma lista, assim, de umas 20 coisas que tu julgaria que, tipo, se ele não sabe... Porra, quem eu sou, né, cara? Exatamente. E eu vou te falar a real, é bom que o pessoal entenda isso, cara, porque causa problemas psicológicos reais nas pessoas que acham que a gente é um monstro em tudo. E galera, todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano. Ninguém é máquina, ninguém é máquina. O pessoal fala, Diego, tu decora os códigos? Não, eu só sei onde procurar o código que eu já fiz pra dar um Ctrl+C depois. Então, assim, tu não precisa saber tudo, tu só precisa saber onde consultar depois na hora que tu tiver uma nova necessidade de criar aquilo de novo. Excelente. Código é impossível tu decorar todo o código. Então, assim, eu acho que essa síndrome do impostor é principalmente isso. Foco
né? Foca em algo específico, estuda aquilo, não se preocupa com todo o resto que tá nascendo por volta, que, meu Deus do céu, que vai revolucionar o desenvolvimento, que essa tecnologia... Cara, velho, Calma, não existe isso, não existe nada de... Então, assim, é foco e saber que tu não vai aceitar isso, que tu não vai ser bom com tudo. É impossível e ninguém vai ser bom com tudo. Nem eu sou, nem tu é, nem o Mike, Perfeito, e nem quem perfeito. tá ouvindo a gente nem o cara mais pica lá que trabalha dentro do Facebook, do Uber, da Google, também é o cara assim. E aquele Principalmente os caras que são muito bons são os caras que sabem muito de um assunto específico. Perfeito. E não de vários assuntos, né? Perfeito. Eles E têm aquele bastante foco, lance, né? Aquele lance. Cara, a maratona vai começar com um passo, né? Só que esse passo ele não para. Exatamente. Uma coisa que a gente... Isso é até algo que a gente fala muito dentro do empreendedorismo. Aprender programação, né? Empreender, a gente fala, mas aprender programação não é corrida de 100 metros. Né? Não é quem chega primeiro. Isso. É maratona. Isso. É quem se mantém todo Isso. dia correndo, aprendendo uma coisinha nova todo dia. A pessoa que não aprende uma coisa nova, às vezes tu não percebe, mas uma pessoa que não aprende uma coisa nova no dia, essa que tá perdendo. Né? Não é aquela pessoa, mas o meu amigo ele já tá muito mais avançado que eu. Ok. Mas ele estuda todo dia que nem tu. Ele tá ali todo dia dando um passinho mais à frente, né? Estudar às vezes não precisa ser tirar um livro, como a gente fala. Estudar é praticar, botar ali discutir com alguém, conversar sobre aquilo, discutir sobre Trocar tecnologias, ideia. trocar ideia. Cara, tudo é estudar é muita coisa. Todo mundo sempre tem alguma coisa pra contribuir, né, cara? Eu acho que Sim. todo mundo tem algo pra ensinar. É impossível tu não Sim, ter nada. sim, Cara, hoje, sei lá, tive um erro ali no Gatsby. Olha só padrão, que eu né, vi, cara? E aí já... Gatsby dá erro? Às vezes dá, né, cara? Por incrível que pareça. Mas, cara, eu já poderia compartilhar pra alguém. Então, se eu ver alguém na comunidade com aquele erro, cara, eu aprendi isso, vou ensinar pra aquela pessoa. Perfeito. Resolve de tal forma. Então, eu até estava trocando uma ideia com o Vitor Salles, ele teve um erro esses dias. E aí, eu também não sabia resolver, aprendi e passei pra ele, cara. Perfeito. Então, Perfeito. é sensacional isso, né? Poder Exatamente. passar pra frente. Cara, eu tô satisfeito com a conversa de hoje, cara. Não sei você, Joãozinho, se tem mais Cara, alguma coisa? eu não tenho mais nada pra falar. Esse dia tive uma conclusão massa aí. Cara, eu acho que assim, o nosso papel, assim, como pessoas que estão influentes na comunidade, é tentar repassar esse tipo de conteúdo pra galera, pra entender que, cara, ninguém é um monstro, a gente tem que ir com calma, vamos dizer assim. O processo, ele é gradual, é dia após dia estudando, tu não vai, não interessa se é a melhor metodologia do mundo, tu não aprende em 1 hora o que outra pessoa aprendeu em 2 anos. Isso não existe. Tem métodos, né? Tem atalhos, como a gente faz com o Bootcamp e tal, mas não existe mágica, a gente não vai abrir tua cabeça, jogar o Node, React Native lá dentro, fechar e falar, se vira agora, né? Não existe isso. Então, assim, eu acho que a hashtag desse episódio pro pessoal botar aí embaixo é a hashtag mais simples do mundo, que pra mim é o que define Rocket City. A hashtag é hashtag foco. Show. Cara. Eu acho que essa palavra, assim, se fosse pra resumir a Rocket City em uma palavra, É foco. é foco. Show, É saber, entender que só o foco, a persistência, né, a determinação com foco é que vão te levar a ter resultados. Né? Não é tu tá olhando todo dia pra algo novo, brilhando os olhos, porque senão tu não vai chegar onde tu quer. Né? Depende de onde que tu quer que tu onde você quer chegar, né? Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Acho que foi bem legal a conversa hoje. Valeu, Deu pra cara. gente trocar uma ideia bem bacana Nossa. sobre métodos de aprendizado, produtividade, Sensacional. né? Será que rola um post do Diego aí no blog falando sobre coisas que ele não sabe aí? aí me Gostei. desafiou. Mas eu desafio todo mundo aqui a falar sobre isso, né? Não, se tiver bastante... Claro. Mas pra mim é fácil, eu coloco ali. Rapidinho eu coloco. Cara, eu depois que li aquele post do Abramov, eu fiquei, cara, ele é co-creator do Redux, do React, ele trabalha core member lá do Facebook. O cara é tipo um deus da programação. Como? E eu li aquilo lá, ele não sabia mexer no Bash, algumas funções sabia, mais avançadas. Tipo, ele sabia CD e aí LS. voltar, LS. Muito eu me identifiquei bastante. E, cara, Isso é bom, né? Pra gente cara. não achar que a gente precisa ser, que o cara é um deus e que a gente tem que ser igual a ele, né? Não existe Cara, isso. muito bom, existe muito bom. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Fechou? Guilherme. É isso aí, Valeu. Meu nome é Diego Fernandes. meu nome é João Pedro Chimenez. Mike Brito na área. Quase que não foi. Quase ficou. E é isso aí. Valeu, galera. Até mais.